aí pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui. Estou aqui para mais um Nascido Dica. Mais uma daquelas indicações de leitura especial que nós temos aqui no Nascido de Novo. E dessa vez nós vamos tratar de um tema no mínimo interessante, no mínimo delicado. Isso mesmo, nós vamos tratar exatamente do que? De política. Pastor, que literatura eu tenho à minha disposição para tratar de política, para tratar da vida política do nosso país, para entender a situação e, o mais importante, qual deve ser a minha posição como cristão nesse momento tão delicado que o nosso país está passando. Pessoal, nós sabemos que o Brasil está numa situação institucional que nós podemos dizer que beira falência institucional. Nós tivemos um partido que foi expulso do governo por corrupção, que é o normal da esquerda. E nós vimos a esquerda quase transformar esse país numa Venezuela, quase transformar esse país numa escravidão. Nós vimos que o socialismo, essa mentalidade que nivela todos na miséria, enquanto as lideranças ficam no poder, nós vimos uma investida de anos de trabalho da esquerda que vieram dar resultado agora. E graças a Deus o Senhor veio com misericórdia no nosso país e conseguiu tirar essas pessoas e conseguiu derrotar os planos dessas pessoas. Nós vimos forças, pessoal, as forças políticas brasileiras, nós nunca tivemos ataques tão claros à fé cristã. E nós vemos cristãos misturados com ideologias que nada têm a ver com o cristianismo. Cristãos envolvidos com ideologias de esquerda, ideologias que são anticristãs. Então hoje eu vou passar para vocês 3 publicações para você entender o contexto político, não só do Brasil, mas para entender a nossa postura, o que nós devemos fazer, qual é o papel do cristão na política. Não se esqueça que exploração de governantes em cima do povo sempre vai existir. Como assim, pastor? A Bíblia lembrou, quando o povo foi lá e queria um rei, Deus avisou que o rei iria pegar as filhas para trabalhar na casa dele, iria pegar a produção, iria pegar os filhos para mandar os filhos do povo para a guerra. Foi um aviso que Deus deu quando o povo de Deus, em vez de ser governado pelo próprio Deus, resolveu ser governado por um rei, por um homem. Então nós temos que entender uma série de coisas. A primeira indicação é Brasil Polifônico, do Davi Lago, que foi trazido para a gente pela editora Mundo Cristão. É um livro, no mínimo, interessante, pessoal. Ele retrata a polarização e a divisão que o nosso país está passando. Em um momento onde os evangélicos são separados numa massa compacta, onde é atribuído a eles o título de homofóbico, o título de iletrados, o título de intolerantes, retrógrados e representante culpado por tudo que já aconteceu de mal no mundo, esse livro usa o conceito de polifonia, que compreende a pluralidade de sons, que muitas vezes não são harmônicos entre si, e dá um retrato da igreja brasileira e faz um raio-x da igreja brasileira no momento que nós estamos vivendo no Brasil. Isso que é o interessante. Ele analisa todas as diferenças, como por exemplo, pentecostais, neopentecostais, progressistas, conservadores, intelectuais, iletrados, fundamentalistas, liberais, seguidores de teologias de prosperidade, aqueles que sabem que a teologia da prosperidade é heresia, os adeptos da teologia da libertação ou missão integral e aqueles que sabem que isso também é uma heresia contra a palavra de Deus. Davi Lago traz um escopo para a gente muito claro da situação atual da igreja brasileira. Pega todos esses sons que como eu disse, muitas vezes não são harmônicos entre si, e dá um raio-x para a gente, mostrando que essa igreja principalmente não é esse bicho de 7 cabeças. E mostra para a gente qual é a postura da igreja e como nós devemos tratar a situação atual do nosso país. Brasil Polifônico nos ajuda a entender a igreja no contexto social que o Brasil atravessa, ajuda a entender a nossa postura, ajuda a gente a entender como que um pastor sobe num trio elétrico para defender um condenado. Brasil Polifônico dá para a gente uma ideia tremenda da
Posição da igreja e o mais, da postura que a igreja está tendo e da postura que a igreja tem que ter referente às questões sociológicas, às questões políticas do nosso país. Então a primeira indicação é esse aqui, Davi Lago, Brasil Polifônico, da editora Mundo Cristão. Um presente. Olha, a hora que eu recebi esse livro, eu falei, meu Deus do céu, Senhor, dai-me forças para não passar ele para frente para ler, porque é um livro extraordinário, para dizer o mínimo. O próximo livro é um presente que o povo cristão teve, que é um presente de um homem que nos brinda com grandes obras. A teologia sistemática dele, junto com Alan Myatt, não é Myatt, com Alan Myatt, traz para a gente as doutrinas cristãs e também uma visão apologética às doutrinas cristãs. Então, como só podia ser dele mesmo, mais um presente do Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Pessoal, esse livro aqui todo cristão deveria ler. Tá? Não pelo autor ter a bagagem que tem, ele é um dos pastores que eu mais respeito em termos de teologia, mas ele faz um raio-x. Esse livro ele trata justamente do calcanhar de Aquiles, sofrido muitas vezes pela igreja, sofrido pela população. A população perece porque está nas mãos de homens maus. E o que acontece? Os salvadores da pátria aparecem e acabam sendo colocados no lugar de Deus. E aí o que acontece? O Estado acaba sendo colocado acima de Deus. E toda vez que isso acontece, o povo perece ainda mais. Porque geralmente um Estado totalitário, um Estado inchado, um Estado tirano, ele nivela as pessoas pela miséria e os seus governantes ficam na riqueza. E Contra a Idolatria do Estado, do pastor Franklin Ferreira, nos dá uma ideia muito completa sobre a questão muitas vezes da esquerda. Ele mostra pra gente o Império Romano, mostra pra gente a questão na Alemanha nazista, esse governo de esquerda que matou mais de 6 milhões de pessoas entre judeus e opositores ao regime. Mostra pra gente também o comunismo, outro regime socialista que sozinho é o responsável pela morte de mais de 100 milhões de inocentes, matando pessoas de fome, inclusive. Então, Contra a Idolatria do Estado mostra pra gente, esse livro do pastor Franklin Ferreira é uma obra obrigatória para a gente entender a necessidade de repudiar a idolatria a um Estado gigante, a um Estado que se coloca como principal provedor das pessoas. Mostra a necessidade de resistência que nós temos que ter, que o cristão principalmente tem que ter contra um Estado que engana, um Estado que rouba. O livro é um incômodo alerta para a nossa tendência para a idolatria, para colocar qualquer coisa que nos faz bem acima do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer uma bobeira? Quem nunca ficou bravo com Deus porque Deus não deu aquela bênção que nós achamos que nós temos direito? O ser humano ele é um ser que é fácil de emburrar, de fazer beicinho. Então imagina no momento onde a vida está tão difícil, num país como o Brasil, onde nós pagamos nada mais nada menos do que 5 meses por ano só para pagar nossos impostos. A situação do povo, a dificuldade que é de empreender, a dificuldade que é de viver nesse país. E aqui no livro do Franklin Ferreira nós conseguimos ligar aos pontos, tudo ligado à palavra de Deus, tudo sempre guiado pela palavra de Deus. Esse cenário que impera, onde impera a instabilidade política criada pela esquerda no Brasil, na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, Equador e em Cuba, logicamente, Contra a Idolatria do Estado nos mostra um raio-x do perigo do Estado totalitário gigante e a nossa postura como cristãos, quase como que explicando com figuras. Ou seja, claro do que esse livro, pessoal, só explicando com figuras realmente. Vou dar um exemplo que está aqui na introdução, só para vocês terem uma ideia. Olha esse exemplo que ele dá aqui. Para quem pensa que algo parecido com o que se deu na Venezuela está longe de ocorrer no Brasil, basta lembrar um episódio específico relacionado à Igreja Católica Romana. O bispo católico Dom Luiz Gonzaga Bergonzini pediu no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que os católicos não votassem em Dilma Rousseff nas eleições de 2010 pelo fato de ela defender o aborto.
ele chegou a imprimir 2 milhões de exemplares de um panfleto contra a candidata, intitulado Apelo a Todos os Brasileiros e Brasileiras, em que a Comissão de Defesa da Vida da Regional Sul 1 da CNBB exortava os católicos a não votarem em políticos que defendam a discriminação do aborto. Os exemplares, porém, em razão de uma liminar concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram apreendidos pela Polícia Federal. Para quem acha que nós estamos longe de ser uma Venezuela, lê esse livrinho aqui, vai elucidar muita coisa que vocês vão perceber que a gente está vivendo um perigo muito maior do que a gente imagina. Essa é a segunda dica que eu tenho para vocês. Contra a idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Agora, a última indicação que eu tenho para vocês é um livro de um cara que eu não tive o prazer de conhecer, gostaria muito de conhecer, que é um livro do Miroslav Volf. É um livro editado também pela editora Mundo Cristão. O Contra a Idolatria do Estado é um grande presente literário trazido para o Brasil através da editora Vida Nova, essa editora tão companheira, essa editora que tem tantas obras boas, a própria Teologia do Franklin, Teologia Puritana, que tem tanta coisa boa para a gente, é da editora Vida Nova, Contra a Idolatria do Estado. Já o livro que nós vamos ver agora, do Miroslav Volf, Uma Fé Pública, como o cristão pode contribuir para o bem comum. Esse livro, ele traz para a gente o nosso papel, tá bom? O livro do Franklin Ferreira traz para a gente o perigo de um Estado totalitário. Uma Fé Pública traz o nosso papel. E o Brasil Polifônico traz um retrato da igreja no momento passado pelo Brasil de hoje em dia. E esse livro do Miroslav Volf é uma coisa maravilhosa. Miroslav Volf inicia esse livro convidando a pensar o que é viver bem, de acordo com os valores de cada religião. O que é viver bem para você? O que seria a vida perfeita para você que é cristão, de acordo com os teus valores cristãos? O que seria uma vida boa para você que é cristão? Qual o papel da religião na esfera pública? Isso é uma questão, são questões que Miroslav Volf coloca para a gente. Também retrata quais as falhas cometidas pela fé hoje em dia. Quais são as nossas preocupações para vivermos bem como cristãos e como o cristão hoje vai viver uma fé pública, como o cristão vai exercer a sua fé num cenário político que nós estamos no Brasil, um cenário de perseguição, um cenário de total falta de fé. É isso que o Miroslav Volf traz no livro dele. Ele traz para a gente o quê? Um escopo geral do nosso papel como cristão, como nós devemos exercer a nossa cidadania como cristãos, sem esquecer os nossos valores cristãos. Porque hoje a grande briga é a questão de que dizem que o Estado é laico. Tudo que nós trouxermos da nossa religião para a esfera política é muito mal vista. Só que como cristãos nós temos obrigação de colocar os nossos valores, colocar as nossas crenças à nossa frente na esfera política. E esse livro do Miroslav Volf ensina a gente a entender tudo isso. Vou dar um exemplo para vocês. William Wilberforce, na Inglaterra. William Wilberforce era um cristão que ele era político. O que aconteceu? Ele era deputado na Inglaterra. E ele prestou atenção na escravidão. E ele foi um dos maiores nomes responsáveis pela abolição da escravidão na Inglaterra. Vocês pensam que o Brasil tinha muito escravo? Vocês não conhecem a Inglaterra. E ele lutou arduamente, arriscando muitas vezes a vida dele, para que a escravatura fosse totalmente abolida. O que ele fez? Ele pegou os princípios cristãos de nos preocuparmos com os nossos próximos, cuidarmos do nosso próximo, que o cristão está aqui para trazer a palavra de Deus, ou seja, ele pegou os valores dele e inseriu na política. E é isso que uma fé pública trata. É disso que esse livro trata. Então essas são as 3 indicações aqui do Nascido de Novo para que nós venhamos entender o contexto da política brasileira, para que nós venhamos entender qual é o nosso papel, como igreja, como nós devemos atuar nessa época de verdadeira falência institucional que o Brasil está vivendo, onde um caos está sendo estabelecido, e o caos só é interessante para aqueles que defendem o Estado gigante. O caos só é interessante para o socialismo,
que no passado utilizou até drogas para fazer com que determinada civilização ruísse para que eles pudessem tomar conta. Aqueles que estão preocupados com a destruição do nosso país para que eles possam tomar conta e nivelar todo mundo por baixo e ficarem na riqueza. Então vamos abrir os nossos olhos. Brasil Polifônico do Davi Lago, para a gente entender o retrato da igreja hoje, em termos políticos e sociológicos. Uma Fé Pública do Miroslav Volf, para nós entendermos qual é o nosso papel, como nós devemos tocar a nossa fé como cristãos, como nós vamos exercer a nossa fé inserindo os nossos valores cristãos nela. E por último, Contra a Idolatria do Estado, um livro que abre os nossos olhos sobre o perigo do Estado grande, o perigo do Estado totalitário. Amém? Então essas são as indicações. Esse Nascido Dicas ficou meio grande, mas espero que vocês tenham gostado. E semana que vem temos mais review. Amo muito a vida de vocês! Até a próxima, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos lutar contra o Estado gigante, o Estado totalitário e ideologias anticristãs. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de cada um de vocês.